Volta ao Brasil, o advogado de Mauro Cid afirma que o golpe de Estado articulado por pessoas ligadas a Jair Bolsonaro só não aconteceu porque o comando do Exército não aderiu à ideia. A Polícia Federal quer ouvir novamente o ex-ajudante de ordens do ex-presidente, já que ele não citou na delação premiada a reunião ministerial revelada na semana passada. Essa reunião estava no celular do Mauro Cid, mas não foi ele que entregou esse vídeo, foi a polícia que encontrou. Né? Então, por enquanto, a gente não tem nada, né? Inicialmente a gente imaginava que aquela delação premiada estava produzindo, né? Finalmente, resultados com a divulgação daquele vídeo, mas não, aquilo a polícia encontrou sozinha. Por enquanto, a delação ainda não produziu frutos. João Pedro Melo tem as últimas informações. Bom dia para você, JP. Fala, Megali, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Essa questão, né, da delação do Cid, esse vídeo que foi encontrado no computador, é tipo assim, eu tenho, mas vocês vão ter que procurar e vão ter que encontrar, não vou dizer por enquanto aonde tá, né? O advogado dele disse o seguinte, que o golpe de Estado só não aconteceu exatamente porque o comando do Exército não aderiu à ideia e a Polícia Federal vai ouvir Mauro Cid nos próximos dias, né? Ele não citou nessa delação premiada a reunião ministerial que a gente tem acompanhado nos últimos dias, tratando exatamente sobre questões golpistas. A gente falou sobre isso muito na semana passada e também ao longo do feriado de Carnaval. E esse acordo prevê a colaboração do investigado, que pode ser questionado quando informações relevantes são omitidas, como aparentemente é o caso dessa reunião. O conteúdo serviu de base para a Operação Tempus Veritatis, traduzindo aí meio com o pé quebrado, como diz o Megali, tempo ou hora da verdade. Essa operação investiga a organização de um movimento golpista pelo governo anterior. Foi no computador de Mauro Cid, então, que esse vídeo estava armazenado, né? E essa reunião ministerial, Bolsonaro fala para os ministros como se manter no poder. A defesa vê no vídeo de julho de 2022 indícios que fortalecem uma delação de Mauro Cid. E isso quem destaca é o advogado do ex-ajudante de ordens, o César Bittencourt. Vamos acompanhar. O que o Cid ganharia omitindo isso ou aquilo? Zero. Teria prejuízo ou coisa. Não tinham visto ainda, porque a própria autoridade policial também demanda tempo para vasculhar todo um computador. Provavelmente eles não tinham visto isso antes. Imagino eu, né? Aliás, o Brasil adorou assistir àquela conferência. Aí desnudou toda a trama. Então ali ficou muito claro o que o cidadão estava querendo. Não encontrou apoio das Forças Armadas. Só não houve golpe por uma razão. O Exército não topou. Bom, o advogado confirmou que Mauro Cid vai prestar, então, esse novo depoimento e disse, mais uma vez, que ele não tem nada a esconder. Pode não ter lembrado, né, de falar a respeito dessa reunião, mas que não tem nada a esconder. O defensor disse ainda o seguinte, que Cid foi prejudicado ao ser nomeado ou indicado como ajudante de ordens do ex-presidente. Ele foi prejudicado na sua carreira. O general chamou ele e disse, olha, vem aqui, o problema é o seguinte, dá um tempo de negócio, tem uma missão para você. Missão. Você vai assessorar o presidente. Ele vai dizer que não. Militar não tem essa possibilidade. Ele vai cumprir a missão. Vai lá quem é o chefe dele. Passa a ser o presidente. O presidente dá as coordenadas, vai fazer, vai fazer. Não discute ordens. Mas isso já é uma questão para direito militar. Tem tribunal para isso, tem lugar para discutir. Quando quiser discutir, a gente está aí para defender. Bom, o advogado César Bittencourt falou com exclusividade ao Band News TV e destacou que Cid só cumpria ordens do presidente da República, como a gente ouviu. Pelas redes sociais, a gente teve Bolsonaro convocando ao longo desse feriado um ato em São Paulo, vai ser no fim desse mês de fevereiro, e ele promete respostas às suspeitas levantadas pela Polícia Federal. Destaca ainda que os apoiadores não devem levar cartazes ou bandeiras e que a ideia é fazer um ato pacífico. A Polícia Federal está analisando o material que foi recolhido nessa operação na semana passada e que foi recolhido também em endereços ligados a 16 militares que foram alvos de busca, e os investigadores estão cruzando as informações, como também trouxe o Rodrigo Orengo ontem, com os depoimentos das 4 pessoas que foram presas. Entre eles a gente tem o coronel Bernardo Romão Correia Neto, que chegou dos Estados Unidos no último domingo, ele que estava em uma missão por lá, voltou e já está no batalhão da Guarda Presidencial aqui na capital do país. Portanto, o último
que tinha mandado de prisão já está aqui na capital do país e agora a Polícia Federal intensifica essas investigações. Quando o advogado fala que Mauro Cid é um militar e que, portanto, cumpre ordens, ele está falando aqui do artigo 301, desobedecer a ordem legal de autoridade militar, pena detenção de até 6 meses. Bolsonaro é o chefe das Forças Armadas e, portanto, ele é um superior hierarquicamente a Mauro Cid, portanto, o Mauro Cid tem de cumprir as ordens que vêm do Palácio do Planalto. Ocorre que um militar não só pode, mas deve desobedecer uma ordem de um superior hierárquico quando essa ordem tem por objeto a prática de um ato manifestamente criminoso. E tudo isso que Mauro Cid fez enquanto era ajudante de ordens eram crimes. A gente não tem a prova, né, de que Bolsonaro teria pedido a ele para falsificar cartão de vacinação, a gente não tem a prova de que Mauro Cid agiu em relação àquelas joias e relógios por ordem do ex-presidente. Ele diz que sim, e faz sentido que sim, né? Ninguém consegue imaginar um militar de alta patente, a Coman, enfim, com uma carreira meteórica, primeiro lugar na AMAN, simplesmente de vontade própria, fraudar um cartão de vacinação de uma menina, filha do presidente, que veio a ser o chefe direto dele. Olha, cometi um crime aqui em nome da sua filha, chefinho, para te puxar o saco. Não faz muito sentido. Muito menos Mauro Cid surrupiar um relógio que Bolsonaro ganhou de presente para vender nos Estados Unidos e voltar com a grana. Olha, não te pedi, mas sabe aquele relógio bonito? Transformei em dinheiro, toma. Não faz muito sentido, mas não temos prova disso. O fato é que Mauro Cid não deveria ter obedecido a qualquer ordem criminosa, tá? É importante a gente esclarecer isso. Quanto aos chefes das Forças Armadas, a cúpula militar, a gente também não pode deixar essa bola pingando. O golpe só não se concretizou porque eles não embarcaram. E aí eu já vi gente tentando vender a versão de que as Forças Armadas salvaram a democracia brasileira. O cacete. Esses caras esticaram a corda até onde deu. Eles só não partiram para a solução final porque eles próprios foram tão explícitos, eles, o presidente da República, o seu entorno, né, que o mundo inteiro sabia que haveria uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Não é à toa que os Estados Unidos mandaram um representante ao Brasil para falar: não é assim que a banda toca. Vocês não vêm com essas ideinhas. A gente não vai apoiar. Então não havia como. Dar um golpe de Estado é fácil. Manter esse golpe por 48 horas, por 24 horas, é muito difícil sem apoio internacional. Eles sabiam disso. Portanto, não embarcaram. Mas permitiram que a gente chegasse até o ponto de haver um 8 de janeiro. Permitiram os acampamentos criminosos. Não, os acampamentos não são uma manifestação legítima de uma insatisfação por parte da população. Aquela gente estava pedindo intervenção militar e golpe de Estado. Isso é crime, está lá na Constituição, tá? Permitiram que aquilo acontecesse durante semanas, nada fizeram. Levantaram questionamentos, dúvidas completamente impertinentes, injustificáveis e sem nenhuma prova a respeito do sistema eleitoral brasileiro e das urnas eletrônicas, deixaram de punir militares que participaram de eventos não apenas políticos como eleitoreiros. Tô olhando para você, Pazuello. Pazuello foi lá e andou de motoca, fez discurso num dos eventos de campanha de Jair Bolsonaro. Tá muito claro. Militar não pode participar desse tipo de evento. Tá lá no Código Militar. O que fizeram? Nada. Não, deixaram pra lá. Não deram nenhuma punição. Nenhum olharzinho de reprovação a Pazuello. Vida que segue. Ou seja, fizeram tudo para que a gente chegasse ali na beira do abismo. Não deram um salto final, porque sabiam que iam se esborrachar lá embaixo. Que não havia uma rede de segurança. Mas não são de jeito nenhum heróis salvadores da democracia brasileira. Pelo contrário, tá? Colocaram em xeque a nossa democracia até onde puderam. Se a gente não discutir isso agora, uma reforma no currículo da AMAN, no sistema de promoções, o Exército está debatendo se Mauro Cid vai ser promovido. Uma tornozeleira eletrônica. Né? Se não houver uma punição exemplar para essa gente, inclusive militares da ativa que permitiram que tudo isso acontecesse, que a gente chegasse até esse ponto, a gente não tem nenhuma garantia que daqui a 10 anos não vai acontecer novamente. Talvez com um resultado diferente dessa vez.